Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Li Zuxin, de Ruby A. Um brilho brilhou nos olhos de Yuan Shong quando ele disse. Yuan Shong notou isso rapidamente, mas ele ainda estava um passo lento demais. A assassina fez uso do impulso de seu golpe contra a espada de Li Zuxin para disparar para trás rapidamente. Sem se virar, ela executou os passos espectrais e correu para a floresta. Você acha que pode escapar? Sem qualquer hesitação, Li Zuxin a perseguiu. Espere um momento. Yuan Shong levantou a mão na tentativa de parar Li Zuxin, mas antes que ele pudesse dizer uma palavra, o outro já havia avançado na direção da assassina das Ilhas Orientais. Quando ele terminou de dizer essas palavras, a dupla havia desaparecido sem deixar rastros. Tudo o que restava era o vento farfalhante que permanecia no topo da montanha e as folhas flutuantes das árvores. Rápido! Yuan Shong lentamente retraiu sua mão estendida. Enquanto a assassina das Ilhas Orientais era rápida, Li Zuxin também não era lenta. Ambas tinham cultivado artes secretas do tipo velocidade, embora as duas fossem de natureza diferente. O desaparecimento deles causou um súbito momento de silêncio na floresta. Jovem mestre, o que fazemos agora? Menlong instintivamente se virou para perguntar a Yuan Shong. Li Zuxin ainda não havia derrotado a assassina, e isso significava que eles ainda estavam em perigo. Jovem mestre, me desculpe. Foi por negligência minha que ela veio aqui. Shenhai se desculpou com remorso e abaixando a cabeça. Animado, toda a sua atenção estava focada em escalar a montanha para entregar as boas novas ao jovem mestre. Ele não poderia nem imaginar que a assassina das Ilhas Orientais o estava seguindo. Yuan Shong acenou com as mãos despreocupadamente. Não é culpa sua. A assassina não completou sua missão, e mesmo que não fosse por você, ela certamente teria encontrado outras maneiras de chegar aqui. A menos que escolhamos nunca deixar a montanha para entrar na cidade, é apenas uma questão de tempo até que ela nos siga. A razão pela qual contratei Li Zuxin do lar dos aventureiros em preparação para tal situação. Além disso, não é hora de falar sobre isso. O que temos que fazer agora é considerar nosso próximo curso de ação. Um olhar contemplativo apareceu no rosto de Yuan Shong quando ele disse essas palavras. Li Zuxin tinha saído rápido demais, deixando para trás uma grande brecha na defesa de Yuan Shong. Embora a assassina das Ilhas Orientais não fosse páreo para Li Zuxin, neste terreno de floresta montanhosa, seus passos espectrais lhe garantiam uma grande vantagem sobre o último. Portanto, era improvável que Li Zuxin conseguisse derrubá-la. Jovem mestre, por que não vamos embora agora? Este lugar não é seguro. Menlong disse de repente. A presença daquela assassina o deixou verdadeiramente horrorizado. Sem Arloja, Ablonoda e Tuolbagui Yuan, nenhum deles era páreo para aquela moça. Nesse terreno, ela nem precisava cruzar golpes com eles. Com um leve passo lateral, ela seria capaz de contornar a defesa deles facilmente. Em termos de agilidade, Ten Shenhai e Menlong não seriam páreo para ela. Não. Yuan Shong rejeitou sua sugestão imediatamente. Estamos muito longe do caminho oficial. Sem 1 ou 2 dias, é impossível escaparmos da floresta da montanha. Dado o tempo e a distância necessários para isso, estaremos apenas dando a ela muitas oportunidades de nos assassinar. Já que esse é o caso, estaremos em uma posição melhor aqui. Além disso, se fossemos embora, o que aconteceria com eles? Yuan Shong apontou para os trabalhadores que Shenhai trouxera. A situação de um momento atrás os assustou, e todos estavam tremendo de medo. Vendo a situação, Shenhai e Menlong franziram a testa. Yuan Shong estava certo. Se eles os trouxessem, isso só atrasaria o grupo. Por outro lado, se eles escolhessem não trazê-los, dada a falta de conhecimento dos arredores e da matilha de feras na floresta, eles estariam em grave perigo. Além disso, eles tinham rações limitadas. Uma vez que terminassem as rações ou se perdessem na floresta, eles estariam perdidos. Deixá-los ali não era diferente de matá-los imediatamente. Se a madame descobrisse esse assunto, ela ficaria furiosa. Mas levá-los também não era uma opção. Vamos ficar aqui por enquanto. Yuan Shong disse depois de um momento de contemplação. Li Zuxin já foi atrás dela. Se ele não conseguir encontrá-la, ele deve retornar para cá. Se ficarmos aqui, ele pode nos encontrar a tempo. Neste momento, está a nossa melhor aposta. Houve outra coisa que Yuan Shong não disse. O assunto com a assassina das Ilhas Orientais não pode ser deixado escapar, então Yuan Shong teve que permanecer ali como isca. O que estava sob seus pés era uma veia espiritual extremamente preciosa. Inúmeros clãs prestigiosos estariam dispostos a derramar sangue e morrer por ela. A menos que ele decidisse abandonar essa veia espiritual, ele teria que encontrar uma maneira de acalmá-la. Seus passos espectrais permitem que ela manobre em torno de obstáculos facilmente. Shenhai e Menlong, cortem as árvores nos arredores.
Ao cortar essas árvores, a eficácia de seus passos espectrais será reduzida. Disse o Wanshong. Sim, jovem mestre. Shenhai e Menlong assentiram. Isso era o melhor que podiam fazer no momento. Eles não eram páreo para a assassina das Ilhas Orientais, mas limpar as árvores não era problema. Contanto que todos se reunissem em um terreno plano, eles conseguiriam afastá-la por um bom tempo. Venha, levante-se. Ouça as ordens do jovem mestre e limpe as árvores aqui. Shenhai e Menlong instruíram apressadamente a multidão. Desta vez, com uma clara ameaça às suas vidas, o grupo trabalhou diligentemente. Criando ferramentas no local, eles imediatamente entraram em ação. Enquanto a multidão estava ocupada cortando árvores para impedir que a assassina das Ilhas Orientais usasse o terreno contra eles, o Wanshong não estava parado. Eu deveria escanear os arredores. O Wanshong pensou. O Wanshong sabia que apenas cortar as árvores não era suficiente para parar a assassina. Ele tinha que pensar em outra ideia. Deixando o topo da montanha, o Wanshong começou a examinar a área cuidadosamente. Ao avistar uma encosta, os olhos de Wanshong de repente se iluminaram. De fato, tem isso. Ele viu uma planta baixa com uma pequena flor roxa na encosta. Esticando a mão, o Wanshong pegou várias frutas redondas dela e as esmagou. Então, segurando-as em suas mãos, ele retornou ao topo da montanha. Pouco depois de Wanshong chegar ao topo da montanha, um leve farfalhar ecoou no ar. O Sr. Li está de volta! O Sr. Li está de volta! Li Zuxin! Li Zuxin! Isso é ótimo! O grupo aplaudiu. Até Shenhai e Menlong soltaram um longo suspiro de alívio quando seus corações tensos finalmente se soltaram. Enquanto Li Zuxin estivesse aqui, eles estariam seguros. Tendo testemunhado a força poderosa de Li Zuxin, a multidão tinha absoluta confiança nele. Sr. Li, você já pegou aquela moça? Encantada, Shenhai correu para a frente. Espere um momento. De toda a multidão, apenas Wanshong franziu a testa. Ele sentiu que algo estava errado. Ouviu-se uma risada suave de uma senhora, mas havia algo de indescritível e sinistro nela. É uma pena, mas eu não sou o Sr. Li que vocês estão procurando. De uma brecha entre as árvores, uma figura saiu de repente. Vestida com roupas pretas justas e uma máscara, ela segurava um sabre em suas mãos. Sua figura era esbelta e elegante, mas naquele momento, eles não conseguiam vê-la como nada além de uma deusa da morte. Sem qualquer hesitação, a assassina das Ilhas Orientais correu direto para Shenhai com uma velocidade espantosa. Um brilho brilhou no ar. Shenhai, tenha cuidado. Senhor Shen, cuidado. Ao verem isso, todos ficaram apavorados. Sem qualquer hesitação, Menlong e os outros guardas da residência da família Yuan sacaram suas espadas e avançaram. No entanto, houve uma figura que reagiu mais rápido do que eles. Quase assim que a assassina das Ilhas Orientais falou, Wanshong já sabia que havia algo errado. Antes que qualquer outra pessoa pudesse reagir, Wanshong já tinha corrido, executando barra consecutiva de caractere único. A velocidade instantânea do barra consecutiva de caractere único não foi inferior a nenhuma arte secreta do tipo velocidade, superando-as até mesmo. Embora Wanshong tenha se movido um pouco mais tarde que a assassina das Ilhas Orientais, como num relâmpago, sua espada conseguiu aparecer antes da espada do outro antes que este pudesse atingir Shenhai. A cena que ocorreu no escritório do clã Yuan meio mês atrás foi reproduzida mais uma vez. Com um brilhante clarão de luz, metade da lâmina da assassina foi lançada voando. Não havia muitas armas que pudessem suportar o fio da espada de aço Ox. Você está cortejando a morte! Os olhos da assassina das Ilhas Orientais se estreitaram por um momento. Por um instante, ela parecia um tigre que teve suas garras e presas arrancadas. Mas no próximo, uma ameaçadora intenção de matar disparou de seus olhos. Uma aura imponente rompeu da assassina das Ilhas Orientais. Uma luz fria brilhou no ar enquanto ela apunhalava a metade restante da espada que segurava direto em direção a Wanshong. No mesmo momento, ela rapidamente agarrou uma adaga reserva em sua cintura e se preparou para apunhalá-la em direção a Wanshong no caso de este último conseguir desviar de seu primeiro golpe. Um assassino capaz não poderia carecer de força, nem velocidade, nem destreza. Em um instante de fração de segundo, quando os outros só conseguiam dar um único golpe, um assassino capaz deveria ser capaz de dar 2 ou até 3 golpes. No entanto, os ataques que deveriam selar a condenação de Wanshong caíram em vão. A figura de Wanshong saltou no ar sob essa situação aparentemente impossível, e com um som, uma dor aguda de repente atacou seu ombro. A assassina das Ilhas Orientais foi ferida. A assassina das Ilhas Orientais não conseguia acreditar no que via. Ela estava ferida. Além disso, por um fracote cuja força estava muito abaixo da dela. Ela nunca tinha visto tal esgrima antes. As habilidades que Wanshong havia demonstrado eram completamente estranhas para ela. Eu vou te matar!
A forte sensação de humilhação, acompanhada de raiva e choque, fez com que a última sequência de racionalidade da assassina das Ilhas Orientais se rompesse. Uma poderosa e massiva onda de energia de origem imediatamente rompeu dela como uma torrente. Proteja o jovem mestre. Pare ela. Não importa o que aconteça, ela não deve ter permissão para chegar perto do jovem mestre. Tudo isso aconteceu em apenas alguns instantes. Shenhai primeiro atingiu o corpo da assassina das Ilhas Orientais, e Menlong e os outros guardas logo seguiram o exemplo também. Todos eles avançaram com toda a força. Tenha cuidado. Ela está ferida. Yuan Shong gritou de repente. Mesmo se eu estiver ferida, ainda serei capaz de matar você. A assassina das Ilhas Orientais cuspiu através de mandíbulas cerradas. Com uma explosão repentina de força, Shenhai, Menlong e os outros foram lançados voando para trás. A assassina das Ilhas Orientais imediatamente avançou em direção a Yuan Shong. Se você quer me matar, venha então. Yuan Shong gritou enquanto operava o golpe consecutivo para fugir. Atrás dele, a assassina das Ilhas Orientais permanecia firme em seu encalço. Mas dessa vez, até Shenhai e Menlong puderam sentir que ela estava ferida. Comparado a antes, sua velocidade havia reduzido drasticamente. Olhando mais de perto, seus movimentos também não eram tão ágeis. Li Zuxin a feriu. Um pensamento passou pela mente da multidão. Mesmo que Li Zuxin tenha acabado deixando-a escapar, ele conseguiu feri-la. Sua força atual havia sido reduzida tremendamente. Caso contrário, dada a disparidade de força, eles não teriam sido jogados para longe agora. Não é bom. O coração de Shenhai caiu no abismo frio. Após neutralizar o ataque da assassina, Yuan Shong não veio se juntar a eles. Em vez disso, ele escapou rapidamente para as profundezas da floresta. Nem mesmo o grupo deles era páreo para a assassina. Enfrentá-la sozinho não era diferente de suicídio? O jovem mestre está em perigo. Parem-na! Ao ver que Yuan Shong estava em perigo, todos ignoraram suas vidas e atacaram diretamente a assassina das Ilhas Orientais. No entanto, eles não eram artistas marciais baseados em velocidade e seu cultivo era inferior ao dela também, então como eles poderiam alcançar? Com um sorriso frio, a assassina das Ilhas Orientais não lhes deu atenção. Seria preciso um milagre para que esses guardas pudessem alcançá-la. Aos seus olhos, apenas uma pessoa importava, Yuan Shong. No entanto, para seu espanto, a esgrima que o rapaz havia aprendido era extremamente peculiar, e lhe concedia movimentos bizarros e ilegíveis. O conceito por trás disso era completamente diferente de qualquer outra técnica que ela conhecia. Ele era capaz de mudar suas direções livremente, e para seu espanto, não era inferior aos passos espectrais. Apesar de sua capacidade do terreno vantajoso, ela não conseguiu alcançar ele naquele momento. Vamos ver para onde você consegue escapar. A assassina das Ilhas Orientais cerrou os dentes furiosamente. Aquele homem de meia-idade ridiculamente forte, de túnica cinza, tinha sido atraído por ela, então ela estava segura no momento. No entanto, não demoraria muito para que ele retornasse, e antes que isso acontecesse, ela tinha que derrubar esse jovem rapaz. Uma vez que ela fizesse isso, a outra parte não seria capaz de fazer um movimento sobre ela. A perna direita da assassina das Ilhas Orientais empurrou contra o tronco da árvore da espessura de um balde em uma tentativa de saltar direto em direção a Yuan Shong, como uma flecha em uma corda de arco esticada, quando um baque surdo soou de repente. Diante dos olhos atônitos de muitas pessoas, a assassina das Ilhas Orientais caiu incontrolavelmente da árvore e se espatifou pesadamente no chão. Ao mesmo tempo, uma cobra preta e bizarra, com uma cabeça triangular, que estava previamente camuflada com o tronco da árvore, caiu da árvore e rapidamente disparou direto para as profundezas da floresta e desapareceu. Cuidado, é uma mamba negra! Do fundo, um fazendeiro gritou alarmado enquanto apontava para a cobra que escapava. O medo brilhava claramente em seu rosto. Os outros guardas da residência da família Yuan podem não saber de sua identidade, mas ele por acaso estava familiarizado com ela. Esta cobra possuía um veneno incrivelmente letal e, enquanto ela sangrasse, não demoraria muito para que o outro lado desse seu último suspiro. É uma cobra venenosa! É uma cobra venenosa! Shenhai e Menlong reagiram imediatamente também. Quando estavam entrando nas montanhas, o jovem mestre disse a eles que havia muitas cobras venenosas aqui, e que eles tinham que ter cuidado. Pensar que as cobras venenosas acabariam fazendo um grande favor a eles, mordendo aquela assassina em vez deles. Essa assassina possuía habilidades incríveis, e utilizando suas artes secretas supremas baseadas em velocidade, ela era capaz de manobrar livremente pela floresta, voando aqui e ali. Ninguém poderia imaginar que ela realmente perderia para uma mera cobra venenosa em seu território. Muito bem! Isto é uma verdadeira retribuição. Shenhai e Menlong ficaram encantados. Desembainhando suas espadas, eles lideraram os guardas e cercaram a assassina das Ilhas Orientais firmemente. No entanto, eles não fizeram nenhum movimento contra ela imediatamente.
Uma centopeia não cai mesmo quando morta. Quem sabia quanta força aquela assassina ainda possuía, e quão violenta seria sua retaliação? Não se preocupe, ela não tem forças para fazer nada. O Anshong estava fazendo uso dos movimentos do barra consecutiva de caractere único para manobrar habilmente pela floresta para evitar a perseguição da assassina das Ilhas Orientais. Neste momento, ele deu um giro e pousou suavemente do topo da árvore. Virando a palma da mão para baixo, ele cuidadosamente jogou algumas cascas de frutas que estavam em sua mão. Você me levou intencionalmente para essa armadilha. Ao ver o Anshong, ela imediatamente entendeu que esse tinha que ser um dos esquemas de Anshong, e ela se sentiu ansiosa e furiosa. Naquela época, no escritório da residência da família Wan, o Anshong fez uso de uma pastilha de gás sonífero para enganá-la. Desta vez, usando alguns truques desconhecidos, ele conseguiu fazer uma cobra venenosa atacá-la. Ter sido atacada por uma pessoa muito mais fraca do que ela 2 vezes consecutivas deixou a assassina das Ilhas Orientais tão furiosa que quase saía vapor de suas aberturas. O cerne do assassinato era ser inescrupuloso. Tudo poderia ser perdoado, desde que alguém fosse capaz de assassinar seu alvo. No entanto, os meios desse jovem diante dele pareciam ser ainda mais não convencionais do que os dela. Para uma assassina ser morta pelo seu próprio alvo. Se a notícia se espalhasse, mesmo que ela não estivesse envenenada, ela morreria de escárnio. Não fique brava. Se você ficar agitada, o veneno da cobra agirá ainda mais rápido. O Anshong riu enquanto caminhava lentamente. Ao mesmo tempo, ele se limpou do cheiro que a fruta poderia ter deixado nele. Desgraçado! Enlouquecida, a assassina das Ilhas Orientais começou a xingar furiosamente com uma compleição incomparavelmente horrível. A tenacidade para lutar até o amargo fim brotou nela, mas ela se viu incapaz de exercer qualquer força. O Anshong estava certo. Quanto mais irritada ela ficava, mais rápido o veneno agia. Nesse momento, até seus lábios ficaram pretos. A assassina das Ilhas Orientais não pôde fazer nada além de agarrar seu tornozelo ferido, que a cobra venenosa mordeu com toda a força, numa tentativa de retardar a ação do veneno. Parece que essa mulher já está encurralada. Ao ver o rosto da assassina ficar preto, todos imediatamente perceberam que o que o Anshong havia dito era verdade. Shenhai e Menlong finalmente puderam colocar seus corações para baixo. A dupla andou para frente e colocou suas espadas no pescoço da assassina. Me aqueie, me mate, faça o que quiser. A assassina das Ilhas Orientais levantou o pescoço e fechou os olhos, decidindo desistir da resistência. Ela já havia sofrido ferimentos internos graves durante a batalha com Li Zuxin, e tendo sido mordida por uma cobra letal agora, ela já havia perdido toda a força para retaliar. Ela se sentiu indignada, mas naquele momento não havia mais nada que pudesse dizer ou fazer. É uma pena. Ainda pensei em poupar a vida dela. De repente, uma voz profunda com a sugestão de um suspiro soou não muito longe. Então, Li Zuxin, de túnica cinza, saiu de trás de uma enorme árvore de cânfora. Ele ainda estava vestido com um manto cinza esfarrapado que o Anshong viu usar na casa dos aventureiros. Nenhum traço daqueles 5.000 taéis de ouro apareceu nele, e parecia que tinha desaparecido no abismo. Li Zuxin, você já voltou. Menlong de repente percebeu esse fato e a raiva explodiu dentro dele. Não é que eu já esteja de volta, mas nunca saí antes. Fiquei esperando nas redondezas por ela retornar o tempo todo. Li Zuxin falou calmamente enquanto caminhava lentamente. Então por que você não fez nada? Shenhai também estava fervendo de raiva. Não se preocupe. Como sempre estive por perto, ela não é perigosa. Além disso, o jovem mestre não tem cultivado duro ultimamente? A ameaça à vida de alguém pode aumentar seu potencial. Você não acha que ela é um bom alvo de treinamento para ele? A dupla queria refutar suas palavras, mas ficaram sem palavras. Li Zuxin sorriu silenciosamente. Mas quando olhou para o Anshong, seu coração não conseguiu evitar de pular uma batida. Na verdade, Li Zuxin sabia que a assassina estava apenas o atraindo para longe. Ciente de que a assassina definitivamente retornaria para lidar com o Anshong, Li Zuxin pretendia permanecer escondido e interferir apenas quando o grupo caísse em perigo real. Mas os resultados superaram em muito suas expectativas. O Anshong conseguiu derrotar essa poderosa e habilidosa assassina sem sua ajuda. Li Zuxin, eu não sabia que você era do tipo que se entregava às mulheres. Alheio aos pensamentos de Li Zuxin, o Anshong o provocou. Isso não é ceder a ela. É que é inútil, mesmo que você a mate, a pessoa que deseja sua morte vai simplesmente mandar outros homens atrás de você. Gongyi não quer saber quem é a pessoa que a mandou. Li Zuxin perguntou. Não há necessidade disso. Eu já sei quem é que a enviou. O Anshong respondeu calmamente. Aquela única palavra atraiu os olhares de Li Zuxin e da assassina profundamente envenenada deitada no chão. Entendo, parece que estou interferindo excessivamente. Li Zuxin disse antes de recuar silenciosamente para o lado.
Ele percebeu que seu empregador era muito mais meticuloso do que ele imaginava. Me mate se você quiser. Não há necessidade de desperdiçar tantas palavras. A assassina das Ilhas Orientais berrou furiosamente em desgosto. No entanto, com essa explosão, o veneno em seu corpo imediatamente agiu. Onda após onda de dor atingiu seu corpo. A visão diante dela ficou turva e, em pouco tempo, ela desmaiou. Depois de um período de tempo que pareceu um instante, mas incontáveis eras, a assassina das Ilhas Orientais finalmente despertou lentamente da escuridão. Uma voz vaga, próxima e distante. Sou. Jovem mestre, por que você a salvou? Ela é uma ameaça em potencial. Matá-la não serve para nada. Ela é só uma ferramenta. Mas isso não muda o fato de que ela representa um perigo enorme. E se ela não desistir e te atacar mais uma vez? Não se preocupe. Uma voz jovem riu, e a outra parte pareceu ter acenado levemente com as mãos para indicar o fim da discussão. Exaustão jorrava de todos os cantos de seu corpo enquanto a assassina das Ilhas Orientais abria lentamente os olhos. Um raio de luz penetrou pela pequena fresta em seus olhos, e à primeira vista, ela viu os trabalhadores ocupados construindo infraestruturas e cortando árvores. Depois disso, ela notou Wan Chong, que tinha as mãos atrás das costas, e Meng Long, que estava andando atrás dele. Parecia que a voz que ela ouviu anteriormente pertencia a esses dois. Você não me matou. A assassina das Ilhas Orientais ficou atordoada um momento antes que a realidade a atingisse. O choque lentamente se apoderou de seu rosto. Sua voz repentina atraiu a atenção da dupla. Você está acordada. Wan Chong sorriu enquanto se aproximava. Os instintos da assassina das Ilhas Orientais a levaram a se levantar, mas de repente ela sentiu uma tensão esmagando seu corpo. De repente, ela percebeu que estava amarrada firmemente a uma árvore enorme. Tente assassinar nosso jovem mestre mais uma vez e eu vou te matar com minha espada. Meng Long de repente andou para frente com passos largos e apontou sua espada direto para o coração da assassina. A atmosfera aliviada abruptamente ficou tensa mais uma vez. O silêncio se espalhou por todas as direções, e inúmeros olhares rapidamente se voltaram para observar a comoção. Mate-me se quiser, você acha que terei medo de você? A assassina das Ilhas Orientais bufou friamente enquanto inclinava a cabeça para o lado. Você acha que eu não ouso fazer isso? Ao dizer essas palavras, Meng Long começou a enfiar a espada. Embora ninguém tenha morrido nas mãos dessa mulher, todos sofreram ferimentos de algum tipo sob seu ataque. Esta mulher era simplesmente poderosa demais. Se não fosse por sua atenção estar centrada no jovem mestre, eles já teriam sido reduzidos a cadáveres sem vida no chão. Chega! Deixe-a ir! A voz de Wan Chong soou atrás. Meng Long estava relutante, mas ele balançou sua espada e cortou todas as cordas que prendiam a assassina das Ilhas Orientais. Neste momento, a assassina das Ilhas Orientais ainda não tinha se acalmado do choque. Ela subconscientemente esfregou seu braço quando de repente percebeu que o veneno de cobra em seu corpo havia sido neutralizado. Ao redor dela havia um enorme maço de ervas medicinais e folhas roxas que ela não conseguia identificar, e havia todos os tipos de fluidos espalhados pelo lugar. Parecia que eles tinham passado por muitos problemas antes de conseguirem neutralizar o veneno dela. Entretanto, a energia de origem em seu corpo ainda não havia se recuperado do trauma, e ela se sentia fraca por todo o corpo. Você vai me deixar ir assim tão fácil? A assassina das Ilhas Orientais olhou para Wan Chong com descrença. Você acha que ainda será capaz de fazer alguma coisa? Não entendendo o significado das palavras da assassina, Meng Long explodiu. Sua explosão repentina fez com que a atmosfera que mal havia melhorado ficasse pesada novamente. Nesse momento, a assassina das Ilhas Orientais de repente percebeu que os olhares de todos estavam voltados para ela e, entre eles, havia um que parecia excepcionalmente penetrante. Olhando na direção de onde vinha o olhar penetrante, a assassina das Ilhas Orientais viu um homem de túnica cinza encostado em uma árvore com os braços cruzados à frente. As profundezas dos olhos da assassina das Ilhas Orientais escureceram de repente. Ela finalmente sabia por que o Wan Chong não estava preocupado em deixá-la livre. Dado seu estado atual, diante desse homem poderoso, ela não tinha chance alguma. Apresse-se e vá embora, eles não serão tão gentis com você todas as vezes. Acredito que você pode perceber que muitos de nós aqui estamos realmente muito dispostos a deixá-la ficar. Li Zuxin falou calmamente enquanto olhava profundamente para a assassina das Ilhas Orientais. Parecia haver um brilho bizarro em seus olhos. Depois de lutar internamente por alguns momentos, a assassina das Ilhas Orientais finalmente se levantou. Olhando para Li Zuxin com dúvida, ela se sentiu um pouco ansiosa, mas expectante. Com um passo após o outro, como se estivesse pisando em gelo fino, ela se afastou lentamente. Até ela desaparecer em meio às árvores, ninguém se moveu e ninguém colocou as mãos nela. A assassina das Ilhas Orientais deu um grande suspiro de alívio.
Um tipo de emoção indescritível que não era inteiramente alívio nem frustração tomou conta de seu coração. Arremessando as mangas, ela logo desapareceu na direção do sopé da montanha. Finalmente! Eu não pensei que você a deixaria ir. Quando a assassina das Ilhas Orientais desapareceu à distância, Li Zuxin de repente se virou para olhar para Wan Chong. A assassina parecia ter pensado que foi Li Zuxin quem a salvou e a deixou ir, mas não foi o caso. Quando Wan Chong juntou todas as ervas no chão, falando honestamente, ele também ficou chocado. Tenho minhas próprias considerações para escolher não matá-la. Em vez de explicar o assunto, Wan Chong simplesmente riu misteriosamente. Naturalmente, não foi porque ele sentiu pena dela e sua compaixão de repente surgiu. Em vez disso, ele tinha outros planos em mente. Seu verdadeiro objetivo eram as 10 Ilhas Orientais, assim como as 10 imperatrizes femininas nelas. Embora Wan Chong tivesse ouvido falar das 10 imperatrizes em sua vida anterior, ele não teve nenhuma interação com elas. Naquela época, quando as cavalarias estrangeiras invadiram, as 10 Ilhas Orientais sofreram menos danos. De acordo com os rumores que Wan Chong ouviu, alguns eventos únicos ocorreram naquelas ilhas. Assim, Wan Chong precisava de alguém para servir como uma ponte entre ele e as 10 Ilhas Orientais. Em todo caso, assim como Li Zuxin disse antes, mesmo que ele a matasse, o cérebro por trás dela apenas enviaria outro assassino. Além disso, Wan Chong estava confiante de que ela viria procurá-lo. Wan Chong esperava que a assassina das Ilhas Orientais voltasse para buscá-lo, mas nem em seus sonhos mais loucos ele imaginou que ela retornaria tão rápido. Quase assim que ela desapareceu na floresta, a assassina das Ilhas Orientais de repente cambaleou e apareceu na orla da floresta mais uma vez, à vista de todos. Você não se sente arrependida? Nós já poupamos sua vida, como ousa retornar? Ao ver a assassina mais uma vez, Shenhai e Menlong ficaram furiosos. Junto com os guardas da residência da família Wan, eles sacaram suas espadas e ficaram na frente de Wan Chong, protegendo-o do outro grupo. Espere! Wan Chong acenou casualmente enquanto parava a multidão. De alguma forma, Wan Chong não sentiu nenhuma intenção de matar da outra parte. Ela não está aqui para me matar. Fala, o que você quer? Saindo do grupo, Wan Chong questionou. O corpo dela ainda estava fraco, e dado que ele tinha o barra consecutiva de caractere único e que Li Zuxin estava por perto, Wan Chong não temeu que ela fizesse um movimento. Eu não posso voltar. O rosto da assassina das Ilhas Orientais empalideceu. Quando retornei da sua residência da família Wan, o mestre do pavilhão me golpeou fortemente para me punir pelo meu fracasso. Agora que falei mais uma vez, não posso mais retornar. Não há uma terceira chance para um assassino. Além disso, dados meus passos espectrais, é apenas uma questão de tempo até que eu morra. Você perguntou ao seu mestre do pavilhão sobre os passos espectrais? Wan Chong perguntou de repente com uma expressão bizarra. Certamente essa assassina não poderia ser tão ingênua a ponto de fazer uma pergunta tão direta. Isso mesmo. Sob o véu negro, a assassina das Ilhas Orientais abaixou a cabeça enquanto mordia os lábios. Desta vez, Wan Chong ficou realmente impressionado. Ele sabia que as pessoas das Ilhas Orientais eram diferentes das do continente principal, mas Wan Chong não achava que ela seria tão franca sobre o assunto. No entanto, parecia que eles fariam isso. Eu estarei morta se retornar, e se não retornar, o mestre do pavilhão certamente enviará homens para me assassinar. Eu não sobreviverei fora da capital. Além disso, os passos espectrais têm uma falha fatal. Agora mesmo, apenas Gongyi pode me salvar. A assassina das Ilhas Orientais parecia estar lutando internamente, finalmente, seus joelhos cederam. Ela se ajoelhou no chão e abaixou sua cabeça orgulhosa. Independentemente dos meios, Gongyi, por favor, salve-me. Então, ela colocou as mãos no chão e se ajoelhou imóvel, como se tivesse desistido de toda a resistência. Naquele instante, todos ficaram estupefatos. Até Li Zuxin ficou atordoado também. Não faz muito tempo que essa assassina estava atacando-os violentamente. No entanto, num piscar de olhos, ela estava ajoelhada no chão, implorando para Wan Chong salvá-la. Essa mudança de atitude foi realmente surpreendente. Pensar que essa mulher realmente se ajoelharia diante do jovem mestre. Shenhai e Menlong ficaram sem palavras. Eles se viraram para olhar para o jovem mestre ao lado deles com admiração. Apesar de terem vivido mais de 30 anos, eles só tinham visto tal espetáculo de seu jovem mestre. Se fosse qualquer outra pessoa, provavelmente teria morrido 10 vezes, nem preciso dizer, se essa assassina se ajoelhasse diante dela, implorando por ajuda. Mas Shenhai e Menlong não sabiam que os pensamentos de Wan Chong eram completamente diferentes dos deles. Essa mulher com certeza é decidida e prática. Wan Chong pensou. Passos espectrais tinham uma falha fatal. Nesse aspecto, Wan Chong não mentiu para ela. Quanto mais avançado o domínio da técnica, maior o dano que ela causava.
Se ela quisesse viver, ela teria que parar de cultivar e parar de buscar força maior. Mas mesmo assim, dados seus inimigos na capital, seria difícil para ela sobreviver à ira deles. Ela poderia escapar por um momento, mas não poderia se esconder por uma eternidade. Wan Chong não sabia o que aconteceu com a assassina das Ilhas Orientais depois que ela retornou à sua organização de assassinos, mas, ao que parece, o efeito colateral de seus passos espectrais havia piorado. Outros podem não estar cientes disso, mas ela deveria estar livre disso. Essa foi provavelmente a razão pela qual ela decidiu ceder e se ajoelhar diante dele. Quanto eu ganho ajudando você? Wan Chong perguntou impassivelmente. Não tenho nada a lhe oferecer. No entanto, se você me ensinar como resolver a fraqueza nos passos espectrais, estou disposto a jurar minha lealdade eterna a você. Ajoelhada no chão, a assassina das Ilhas Orientais cerrou os dentes, sacou uma adaga curta e, com um som chi, cortou a ponta do dedo indicador. Sangue carmesim fluiu da ponta ferida. Em nome do dragão negro, eu, Miyazami Ayaka, estou disposto a jurar lealdade eterna a Gongi. Servirei como membros de Gongi e derrubarei quaisquer inimigos que ficarem no caminho de Gongi. A assassina das Ilhas Orientais usou seu sangue fresco para desenhar um talismã antes de finalmente apontar o dedo diretamente para o ponto roxo em sua glabela. Os arredores estavam obviamente calmos, mas um vento bizarro de repente surgiu a dezenas de metros ao redor deles. Ele voou da direção da assassina das Ilhas Orientais, Miyazami Ayaka, para Wan Chong. Então, no instante seguinte, o vento bizarro desapareceu sem deixar rastros. A multidão zumbiu em comoção, incapaz de compreender o que tinha acabado de ocorrer diante deles. Wan Chong também não conseguia explicar a sensação que estava sentindo agora. Parecia que algo tinha aparecido nele, mas ao mesmo tempo, nada parecia ter mudado. Só que, quando ele olhou para Miyazami Ayaka, ele sentiu como se houvesse uma conexão bizarra entre os dois. É uma arte secreta do tipo espiritual. Um pensamento de repente passou pela mente de Wan Chong. Como sua alma ainda não havia se recuperado completamente, ele não conseguia senti-lo claramente. Mesmo assim, ele tinha certeza de que era algum tipo de arte secreta espiritual. O que diabos você está fazendo? Que dragão negro ou dragão branco? Apresse-se e vá embora. Shenhai não conseguiu mais suportar. Depois de olhar a situação por tanto tempo, ele não conseguiu compreender nada. No final, ele só conseguiu atribuir isso a outra parte tentando confundi-los com um monte de coisas sem sentido. Espere um momento. Miyazami Ayaka, certo? Levante-se. Eu vou te ajudar. Gongi. Shenhai e Menlong ficaram horrorizados. Não se preocupe, não há problema algum aqui. Apertando as mãos casualmente, Wan Chong caminhou até Miyazami Ayaka, estendeu a mão e disse: Eu aceitarei seu pedido. Levante-se e descanse ali. Você perceberá que sua taxa de recuperação é muito mais rápida lá do que em qualquer outro lugar. Miyazami Ayaka subconscientemente estendeu a mão para agarrar a mão de Wan Chong, mas no momento seguinte, ela subitamente estremeceu e puxou a mão para trás, como se estivesse escapando de algo assustador. Foi uma reação extremamente anormal, e parecia que ela não estava acostumada a ter contato físico com ninguém. Sim, Gon. Sim, mestre. Miyazami Ayaka baixou a cabeça e respondeu respeitosamente. Era completamente diferente de seu eu arrogante e desdenhoso de antes. Apesar da surpresa inicial, Wan Chong logo assentiu em compreensão. Como uma assassina, não era muito surpreendente que ela não estivesse acostumada ao toque físico. Muito provavelmente, ela foi criada dessa forma. Não precisa ser tão formal. Você deveria ir na frente. Wan Chong acenou com as mãos e disse. Sem dizer mais nada, Miyazami Ayaka se levantou, caminhou até a árvore na qual estava amarrada anteriormente, sentou-se de pernas cruzadas e começou a cultivar. Olhando para as costas de Miyazami Ayaka, Shenhai e Menlong balançaram a cabeça. A sensação que essa assassina lhes dava era extremamente bizarra, muito diferente de qualquer outra que já tivessem encontrado antes. Há um momento atrás ela estava agindo de forma tão dominadora, mas neste momento, ela foi capaz de pronunciar a palavra mestre tão naturalmente. Poucos na Grande Tang foram capazes de fazer isso. Nas planícies centrais, havia pessoas que chamavam aquele a quem serviam de velho mestre, Gongi e jovem mestre, mas muito poucos usavam mestre. Quanto mais forte uma pessoa é, mais arrogante ela é, menos provável que ela chame alguém de mestre. No entanto, tal lógica não pareceu se aplicar a essa assassina. Wan Chong percebeu a confusão da dupla, mas não explicou o assunto a eles. A cultura nas Ilhas Orientais era muito diferente da Grande Tang. As ações de Miyazami Ayaka podem ser consideradas bizarras, mas de sua terra natal, de acordo com o conhecimento de Wan Chong, era normal. Menlong, não há necessidade de pensar sobre tais assuntos. Ainda tenho um assunto que quero lhe confiar. Wan Chong disse de repente.
Depois de resolver a grande ameaça, Miyazami Ayaka, e obter essa veia espiritual, o Anshong de repente se lembrou de outro assunto. A maioria dos locais onde as veias espirituais estavam localizadas tinham terrenos geográficos extraordinários. O Anshong parecia se lembrar de um enorme depósito de minérios metálicos superiores em um local não muito distante desta veia espiritual. No entanto, embora o Anshong soubesse de sua existência, ele não sabia sua localização exata. Isso exigiria que Menlong liderasse uma equipe para procurar, verificar e desenterrar os possíveis locais. A razão pela qual o Anshong se lembrou disso foi porque os minérios metálicos no depósito ao redor desta área tinham uma qualidade extremamente alta, como se fossem nutridos pela veia espiritual, tornando-os o material ideal para forjar armas de guerra. Se ele pudesse encontrar essa mina, seria muito útil para seus objetivos futuros. Fim dos capítulos do 132 ao 134. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!